Então, continuando a segunda parte do estudo, estamos vendo então o livro Céu e Inferno. É a comparação então do que ensinam algumas religiões, a maioria das religiões, e nós estamos vendo agora intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então nós já estamos vários parágrafos à frente, né? Nós paramos na metade ali da questão 6. Bom, eu acho que iniciamos a questão 6, fica melhor para compreender, né? 6, então. Nas 3 categorias de anjos, segundo a Igreja, uma se ocupa exclusivamente do céu, uma outra do governo do universo. A terceira está encarregada da terra, e nesta se encontram os anjos guardiães encarregados da proteção de cada indivíduo. Uma parte somente dos anjos dessa categoria tomou parte na revolta e foi transformada em demônios. Se Deus permitiu a estes últimos impelir os homens para a sua perda, pelas sugestões de todos os gêneros e o fato das manifestações ostensivas, porque, se é soberanamente justo e bom, lhe teria concedido o imenso poder de que gozam, debaixo uma liberdade da qual fazem tão pernicioso uso, sem permitir aos bons anjos fazer-lhes um contrapeso com manifestações semelhantes dirigidas para o bem? Então nós estamos vendo nesse capítulo sobre aquelas religiões que admitem, né, sobre os anjos caídos, que segundo essas tradições religiosas, os anjos seriam seres criados à parte e não seriam seres como nós, criados simples e ignorantes na trajetória da conquista do cargo que hoje eles ocupam na condição de anjos, né? E o Espiritismo vem ensinar que não, que todos foram criados por Deus simples e ignorantes para aos poucos conquistarem esse mérito, que não teria sentido e nem lógica na bondade de Deus ter criado seres privilegiados, já criados perfeitos, né? Por que criaria alguns perfeitos enquanto que nós temos que trilhar esse caminho? Então isso foge da lógica da bondade de Deus. E outra, se um terço desses anjos se rebelaram contra ele e são considerados os demônios hoje, com poderes também que eram anjos e hoje são demônios e viraram maus, então Deus falhou. Porque se Deus é perfeito, como ele falharia na sua criação? Como ele não previu que esses anjos se rebelariam, né? Então também não é lógica. E outra, que tem religiões que admitem que todas as comunicações espirituais são os demônios, que não existe como os nossos irmãos, parentes e amigos que já partiram para o mundo espiritual se comunicarem conosco. Que todas as comunicações são exercidas por esses chamados demônios, esses chamados diabos, ou qualquer adjetivo que sejam chamados, né? Então é outra coisa que fica sem sentido e sem lógica. Porque Deus permitiria que só o mal pudesse se comunicar e não poderia se comunicar os espíritos bons? Também isso foge da lógica, né? Então nós estamos vendo essas comparações então entre o que é ensinado pela espiritualidade, pelos espíritos, com a codificação do espiritismo, pelas obras codificadas por Kardec, quando ele fez perguntas diretamente aos espíritos e esses responderam, com aquelas invenções criadas pelos homens e admitidas em várias religiões. Então está sendo feito um comparativo disso. Admitamos que Deus haja dado uma parte igual de poder aos bons e aos maus. O que seria já um favor exorbitante em proveito destes últimos? O homem, pelo menos, estaria livre para escolher, mas dar-lhes o monopólio das tentações com a faculdade de simular o bem, de se equivocar para seduzir mais seguramente,
seria uma verdadeira armadilha estendida à sua fraqueza, à sua inexperiência, à sua boa-fé. Dizemos mais, seria abusar da confiança de Deus. A razão recusa admitir uma tal parcialidade em proveito do mal. Vejamos os fatos. 7. Concedem-se ao demônio faculdades transcendentes. Nada perderam de sua natureza angélica. Tem o saber, a perspicácia, a previdência, a clarividência dos anjos. E, além disso, a astúcia, a aspereza e a manha no supremo grau. Sua finalidade é desviar os homens de bem e, sobretudo, afastá-los de Deus para arrastá-los ao inferno, do qual são os provedores e os recrutadores. Então foi dado por essas religiões um poder ao diabo, aos demônios, quase igual a Deus, né? Que eles têm esse poder e que muitos ainda admitem que só eles é que exercem o poder de se comunicar conosco, com as criaturas que estão encarnadas aqui na Terra, né? Então eles teriam a facilidade de se comunicar e induzir nós ao erro. Então, como que Deus admitiria isso? Que só o mal pudesse e não daria a escolha, né? De nós podermos escolher entre o mal e o bem. Então, se os espíritos maus conseguem se comunicar, por que os espíritos bons não conseguiriam? Então, há nisso uma contradição. Então, é isso que eles querem fazer ver aqui. E nós sabemos, a título de experiência, que a própria espiritualidade nos vem mostrar que existem os espíritos maus, existem os chamados demônios, porque foi dado esse nome a eles pela crendice das religiões, mas que eles são seres como nós, são pessoas, espíritos criados também por Deus, mas que quiseram se afastar da bondade e do amor de Deus e ainda estão afastados, mas são seres e criaturas como nós. Só que eles estão ainda afastados do amor de Deus. E quanto mais afastados, mais longe desse amor. Nós estamos em busca disso, em busca desse aprendizado. Nós já iniciamos o nosso caminho na busca de Deus. E eles ainda não estão nessa trajetória, eles estão então mais atrasados nesse sentido. E eles querem prejudicar que nós, cada um de nós, que buscamos esse caminho e esse aprendizado. Porque para eles querem que todos pensem como eles. Mas o que acontece? Quando eles exercem esse poder sobre nós, somos nós que abrimos e permitimos ou não eles exercer essa influência de fazermos o mal. Pelo nosso livre-arbítrio. Se nós não admitirmos, eles não têm como influenciar. E eles usam as nossas fraquezas. Em cada um de nós existem algumas fraquezas, alguma coisa que nós temos que melhorar. E eles exercem essa função justamente nessas fraquezas, né? Seja ela qual for, eles trabalham isso. Mas a espiritualidade amiga também trabalha. Só que muitas vezes, quando nós nos concentramos na depressão, quando nós nos concentramos na falta de fé e nos deixamos levar por pensamentos negativos e não pensamos em Deus e em melhorarmos o nosso relacionamento na vida, nós entramos numa vibração negativa e permitimos eles a nos assoprar coisas negativas, né? E nós vamos afundando cada vez mais nessa depressão e nessa falta de ânimo. O que nós temos que fazer? Reagir, pensar em Deus, para se ligar com as energias positivas e a espiritualidade amiga, os espíritos de luz, então, começarem a nos ajudar. Então é nós que permitimos ou não eles agirem. Mas eles são irmãos como nós, só que estão mais atrasados e se comprazem ainda no mal. E eles não têm um poder como Deus, como a espiritualidade de luz.
Tanto que eles são trazidos muitas vezes para conversar conosco a título de aprendizado. Inclusive os chefes são trazidos, chefes de falange, e são trazidos aqui e eles não conseguem fazer nada que não seja permitido pela espiritualidade. Eles dizem o que a espiritualidade quer que eles falem, eles dizem como eles agem, qual é o artifício que eles usam em cada um de nós, as fraquezas de cada um de nós, para eles agirem, para fazerem nós cair no erro. Mas eles não têm um poder sobre a luz, por mais que eles não querem admitir isso, né? Então, como está aqui, foi dado um poder a eles que eles não têm. Eles tentam exercer e tentam se enganar a si mesmos, achando que eles têm um poder, mas eles têm um poder sobre cada um que permite eles agirem. Se você não permitir, se você se aliar à luz, se aliar aos espíritos elevados, se aliar ao teu pensamento positivo e tu transformar a tua vida em uma coisa útil e positiva, você sintoniza as energias positivas e eles não conseguem agir. Mas se você cai na depressão e você cai na falta de ânimo e você se deixa levar por esses sentimentos negativos, daí eles têm como entrar pela energia, tudo é energia. Eles entram com essa energia e você se sente cada vez mais abatido, mais depressivo e começa com pensamentos negativos para tudo, né? Vai perdendo o ânimo pela vida. Então você não pode admitir isso. Isso está no teu livre-arbítrio, reagir e mudar isso. Compreendo-se que se dirijam àqueles que estão no bom caminho e que são desviados por eles se nisso persistem. Compreende-se a sedução e o simulacro do bem, a fim de atraí-los para suas armadilhas. Mas o que é incompreensível é que se dirijam àqueles que já lhes pertence, corpo e alma, para conduzi-los a Deus e ao bem. Ora, quem está mais em suas garras que aquele que regenera a blasfema de Deus, que mergulha no vício e na desordem das paixões, já não está no caminho do inferno? Compreende-se que, seguro de sua presa, ele a estimule a orar a Deus e se submeter à sua vontade, a renunciar ao mal, que exalte aos seus olhos as delícias da vida dos bons espíritos e lhe pinte com horror a posição dos maus? Se viu um dia um comerciante gabar aos seus clientes a mercadoria de seu vizinho, às expensas da sua, e a convidá-los a irem para a casa dele, o engajador deprecia a vida militar e louvar o repouso da vida doméstica, dizer aos conscritos que terão uma vida de cansaço e de privações, que têm 10 chances em uma de serem mortos, ou pelo menos de terem os braços e as pernas destruídos? Está aí, portanto, o papel estúpido que se faz o demônio desempenhar, porque há um fato notório, é que em consequência das instruções emanadas do mundo invisível, se veem todos os dias os incrédulos e os ateus reconduzidos a Deus, e orarem com fervor o que nunca fizeram. Pessoas viciadas trabalharem com ardor pela sua melhora. Pretender que seja a obra das manhas do demônio é dele fazer um verdadeiro tolo. Ora, como isso aqui é uma suposição, mas um resultado da experiência, e que contra um fato não há negação possível, isso é preciso concluir, ou que o demônio é um desastrado num alto grau, que nem é tão temível, nem tão maligno quanto se pretende, e por consequência que não há muito a temer, uma vez que trabalha contra os seus interesses, ou bem de todas as manifestações não são dele. Então aqui é um pouquinho complicada essa passagem, mas simplificando elas querem dizer, se era só o mal que pode se comunicar através do mundo espiritual,
e não fosse permitido ao bem também se comunicar, como que temos mensagens elevadas dizendo para nós aceitarmos os ensinamentos de Cristo, elevarmos os nossos pensamentos e tentar melhorar as nossas virtudes, né? Como que os espíritos maus dariam um conselho assim, né? Eles estariam trabalhando contra eles mesmos, né? Então é porque é permitido aos dois lados se comunicar e você escolher de que lado você quer ficar. Simples assim, né? Então, quando uma religião diz que não é possível, que tudo é o demônio agindo e se fazendo passar por espíritos bons, por pessoas familiares, entes queridos, se comunicando através da espiritualidade, através dos médiuns, né? E eles caem em contradição. Por quê? Porque muitas vezes nós recebemos as comunicações da espiritualidade nos fazendo andar no caminho de Deus. Então, por que os demônios dariam um conselho assim? Eles estariam agindo contra eles mesmos, né? Então é porque não há lógica nisso, né? E que nem Deus não agiria com lógica se ele permitisse só um lado se comunicar. Então essa teoria de que as comunicações são só de espíritos maus que vêm se comunicar, se fazendo passar por espíritos bons, é uma coisa sem lógica, né? É permitido aos dois lados se comunicarem, tanto ao lado bom quanto ao lado mal. Assim como eles podem se comunicar ostensivamente através dos médiuns, eles podem se comunicar não ostensivamente através do nosso pensamento, que muitas vezes nós confundimos com o nosso próprio pensamento, né? Nós estamos dando margem a eles agirem quando nós entramos na negatividade, em fazer as coisas negativas, os atos negativos, né? Fazer o mal, prejudicar as outras pessoas. E quando nós agirmos de acordo com os ensinamentos de Cristo, nós estamos aprovando então que a espiritualidade de luz haja sobre nós e consiga intuir cada vez mais coisas positivas e melhores para a nossa vida. Mas isso está no nosso livre-arbítrio. Somos nós que permitimos ou não isso, de acordo com os nossos atos, né? 8. Eles fazem aceitar o erro sob todas as formas. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, os mananciais, os santuários de ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças tornam-se oráculos. Qual é, pois, depois disso, o valor dessas palavras do Evangelho? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As pessoas jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não é a predição da mediunidade dada a todo mundo, mesmo às crianças, e que se realiza em nossos dias? Os apóstolos lançaram anátema sobre essa faculdade? Não. Anunciaram-na como um favor de Deus, e não como uma obra do demônio. Sabem os teólogos de nossos dias sobre esse ponto, mais que os apóstolos? Não deveriam ver o dedo de Deus no cumprimento dessas palavras? Então, nós sabemos que nós já vivemos fomos um planeta primitivo, estamos na atualidade num planeta de provas e expiações, caminhando em transição, já iniciamos essa transição para um planeta de regeneração, que se dará daqui a alguns anos. Mas não é o planeta que vai melhorar. Somos nós, cada um de nós. A partir do momento que cada um de nós buscar essa melhoria, essa elevação espiritual,
o planeta vai se tornando melhor, né? Assim como nas eras primitivas ele era pior do que hoje, ele será amanhã melhor do que hoje, através da elevação e o melhoramento moral de cada um de nós. Então Jesus diz numa passagem aqui, que foi lida agora, Atos dos Apóstolos, que nessa época se fará mais ostensiva a mediunidade. Então, que será mais comum ainda do que hoje é a comunicação com o mundo espiritual. Então, nós já sabemos que quando chegar o planeta de regeneração, assim como acontece nos planetas mais adiantados espiritualmente, essa comunicação com a espiritualidade se torna mais fácil. E é isso que eles dizem nessa passagem. Se na própria Bíblia Jesus estava dizendo que isso vai ser possível cada vez mais, por que então as pessoas não querem acreditar na comunicação com a espiritualidade? Preferem acreditar que só os espíritos maus podem agir e se comunicar conosco. Se o próprio Jesus falou que se tornaria cada vez mais simples e fácil a comunicação espiritual com o mundo espiritual. Então, quanto mais elevado se tornar a energia do nosso planeta, mais fácil vai acontecer essas comunicações. Mais simples e mais comuns a todos essas comunicações. E não o contrário. Enquanto tem religiões que tentam dizer que não, que isso é impossível, que isso aí não existe, e que quando há uma comunicação com espíritos, é sempre espíritos maus. Então há uma falta de lógica em dizer isso. Se o próprio Jesus disse que se tornaria cada vez mais fácil essa comunicação espiritual. Então, o que nos faz entender que quanto mais para frente, mais médiuns teremos e mais facilidade será a comunicação com o mundo espiritual. Eu acho que agora não está muito fácil e a comunicação não é tão comum assim. É pouca gente que consegue essa comunicação. Eu gostaria de conseguir, mas pouca gente, né, que consegue receber alguma mensagem, outras coisas. Pode ser intuição que a gente tenha e não saiba, mas... Tu quer dizer em que sentido? De que comunicação? Dos espíritos conosco. Mas a comunicação com os espíritos acontece todo dia. Nós temos a comunicação a semana inteira, né? É só, depende onde você está. Se você procura o aprendizado e você procura aprender sobre isso, você vai começar a se comunicar e ver essa comunicação acontecendo, né? Mas se você está fora desse âmbito, ou se nega, quanto mais você se negar a isso e não quer aprender sobre isso, mais te parece distante isso, né? Mas quando você entra para esse meio, você começa a estudar e aprender sobre isso, você vê que isso acontece diariamente. Até quando você fala com alguém, muitas vezes você estava pensando na solução de um problema ou com uma dúvida, e você vai falar com alguém, essa pessoa está falando sobre aquilo, sobre aquele assunto, e você pensa, mas como isso? Eu estava com essa dúvida e agora aparece essa pessoa na minha frente. Isso é uma comunicação. É a espiritualidade utilizando isso para se comunicar com você. É isso que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? É quando acontece essas comunicações que a gente muitas vezes não percebe. Então ela se dá todo dia, em todos os âmbitos, no trabalho, na sociedade, na família, né? Quando você passa por alguém, muitas vezes é você ensinando alguma coisa para alguém ou dando alguma informação que as pessoas às vezes estavam precisando daquilo lá, mas você nem sabia. E como é que você chegou a esse? Porque alguém intuiu você a fazer isso.
né? E essas comunicações elas acontecem assim, né? Agora as comunicações ostensivas vão começar também a aumentar cada vez mais, que é a comunicação aonde os espíritos vêm e se comunicam diretamente, né? Como já aconteceu aqui mesmo em dias de estudos, que antigamente não acontecia. Eles dificilmente vinham em dias de estudo, a gente estudava, e eles não vinham se comunicar diretamente com o público, eles deixavam isso para acontecer nos dias de estudo mediúnico, né? Mas agora eles já estão vindo, volta e meia, se comunicam diretamente com as pessoas que vêm estudar, buscando o ensinamento, né? E quanto mais a gente busca esse ensinamento, mais fácil é a compreensão disso que acontece. Muitas vezes acontece de uma maneira tão simples que a gente nem percebe, né, no nosso dia a dia. Mas essas comunicações ostensivas que tu fala, assim, também vão começar a acontecer mais seguidamente, de acordo com a evolução do nosso melhoramento, né? E vai começando a melhorar a energia também do nosso planeta. Mas vai acontecer. Tem até, eu acho que era do Chico, né, que ele fala que as comunicações, que a ciência vai descobrir, que eles vão descobrir a espiritualidade através que eles vão buscar um canal, como se fosse um canal de TV, e vai aparecer para eles, eles vão, através disso tipo, é como se tu pudesse ver teu parente ali no TV. Com o tempo vão aparecendo cada vez mais facilidades, né, para que essa comunicação aconteça. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui no nosso estudo, continuando então o nosso próximo encontro de segunda-feira. E nós vamos dividir então com vocês mais uma mensagem que chegou nos dias de estudos também, pela médium Cristiane e o espírito que é o seu mentor, Josué. E a mensagem diz que possamos caminhar nesta estrada com sabedoria, com os bons amigos, que as mais belas luzes possam nos acompanhar, que a sabedoria não seja o orgulho vaidoso, que possa ser humilde, transparente, solidário, amoroso, de muita compaixão, que possamos levar o Evangelho a todos os lares em aflição, para compartilhar os ensinos do Cristo, para que mais almas amigas se refaçam. De seu amigo, Josué.